Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje vou estar compartilhando com vocês as experiências que eu tive no Equador. E vou estar contando também todos os perrengues que eu passei antes de chegar até o Equador. Bora lá? Bem-vindo ao canal, eu sou o Ângelo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar as experiências que eu tive fazendo meu mochilão para fora do Brasil pela primeira vez. E o país de hoje vai ser o Equador. Depois que eu saí de Cusco, eu fui pra Lima, fiquei mais 2 dias aí na cidade e logo depois já peguei um ônibus, eu fui para uma outra cidade do Peru e de lá eu peguei o ônibus definitivamente pro Equador. Porque eu lembro que depois que eu saí de Lima, eu fui direto pro Equador. E eu comprei a passagem no Peru, nessa cidade que eu estava indo direto pra Cuenca. Foi uma viagem bem tranquila, até chegar na fronteira do Peru e Equador. Chegando nessa fronteira, eu fiquei esperando, o ônibus ficou parado lá horas e horas. Eu lembro que a gente chegou, era mais ou menos, era 1, 2 da madrugada. Quando a gente chegou lá pra dar a saída do Peru, e o sistema tava fora do ar. Então a gente ficou esperando. Aí a sorte que tava dentro do ônibus, então dormimos no ônibus e tá. Esse foi já um sinal pra mim e eu não tinha nem dado tchum. Aí passou um tempo, já era 6 da manhã mais ou menos. O sistema foi liberado. Então a gente conseguiu realmente passar com o carro, né? A gente foi fazer a imigração, foi tudo tranquilo fazer, dei saída do Peru. Finalmente, a gente entrou no ônibus de novo, a gente foi para a fronteira do Equador para dar entrada no país. E na minha vez, que eu passei, o rapaz perguntou: eu preciso de um documento de certidão de vacina que você tomou contra a febre amarela. E eu já tinha tomado, só que eu não tinha levado nenhum documento, porque para entrar no Peru também, eles pedem essa vacina, só que quando eu entrei, ninguém me perguntou nada. E eu já estava meio ciente sobre esse documento que precisava, só que eu vi muitos relatos de pessoas que conseguiram fazer na hora, porque você pode tomar também a vacina na hora, porque lá normalmente tem um posto para dar vacina e eles dão um cartão. Aí eu fui contando com a sorte. Aí ele me pediu esse documento, aí eu falei: eu não tenho ele aqui, mas eu tomei a vacina e tudo mais. E ele falou: não, você não vai poder entrar no Equador sem esse documento. Aí eu já entrei em desespero, aí eu conversei com um rapaz que tava no ônibus e ele falou: vou tentar dar um jeito. Aí ele tentou arrumar um jeito lá pra mim, de falar, né, conversar com o pessoal, e realmente não funcionou. E ele falou: eu vou aconselhar você estar indo em algum posto, porque realmente os postos que ficavam lá, quando estavam muito cedo, eles não estavam funcionando. Eles precisariam continuar a viagem. Eu era o único que realmente não tinha conseguido entrar oficialmente no país. Então eu não tava nem no Peru e nem no Equador, porque eu já tinha dado saída do Peru. Aí ele falou: eu vou ter que continuar a viagem, e não devolveu o dinheiro, não devolveu nada, me deixou aí. Depois eu fiquei sabendo que tinha um posto que eu conseguiria talvez a vacina. Aí eu fui num posto de saúde que tem ali, era no Equador mesmo. Eu tentei conversar, tentei conseguir a vacina e ninguém realmente me deu, porque também, se não me engano, eu acho que era final de semana, então não tava funcionando os postos para esse tipo de vacina. Parece que tinha uma data específica para poder dar e etc. Mas aí eu falei: eu já tomei a vacina, então não faz sentido eu tomar novamente. Aí depois do que aconteceu, eu tive que pegar um táxi do Equador até a fronteira do Peru novamente. Aí eu pensei: vou voltar pro Peru. E nesse táxi aí eu já tinha gastado dólar, nem sei quantos que ficou, acho que ficou uns $10 mais ou menos. Ficou muito caro. Daí eu voltei pra fronteira, eu pensei em entrar novamente pro Peru, porque realmente não tava dando pra entrar no Equador. Aí eu tentei entrar no Peru de novo, fiquei lá na fronteira pra passar pra dar a entrada, e a moça falou: não, porque você acabou de sair, em menos de 24 horas você tá querendo entrar de novo no país. Não, você não vai poder entrar. Eu expliquei a situação e ela falou: do lado peruano tinha um postinho também, aqueles postos de, tipo uns quiosques, né, de saúde. Ela falou: vai lá que ela pode te dar um cartãozinho e você tenta novamente. Aí você entra. Aí eu fui lá, procurei esse lugar e consegui encontrar, conversei com a moça, eu expliquei: já tem a vacina e tudo mais. Ela foi e me deu um cartãozinho comprovando, né, mas aí não me deu um cartão de fato com a vacina tomada, mas que eu declarei que eu já tinha tomado, mas era um cartão. Aí eu falei: não, mas isso não vai ter risco, não vai ter problema deles não me aceitarem lá e tudo mais. Ela falou: não, pode me mostrar que não vai ter problema nenhum. Voltei de novo pro lado do Equador e foi o mesmo cara que me atendeu, porque tem vários quiosques, tem várias pessoas pra atender, e foi de novo no mesmo rapaz. Aí ele falou assim: você é de novo?
Eu mostrei o cartão, né, que o lado peruano me deu. Ele falou, não tem como te aceitar não, porque mesmo se você tivesse tomado a vacina hoje, agora, tem que esperar um tanto tempo aí pra você conseguir entrar. E eu já tava achando que ele já tava com birra com a minha cara. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu não ia conseguir entrar no lado do Peru e tão pouco entrar do lado do Equador. Eu comecei a entrar em desespero, aí eu comecei a falar com... Porque nas fronteiras normalmente tem a polícia tanto do país do Equador e tanto do país do Peru. Então lá tinha a parte do Equador e a parte do Peru. Eu comecei com a polícia do lado peruano e eu conversei com eles falando, e eles não estão me aceitando de volta, eu não sei o que fazer. Aí eles me deram uma dica. Se realmente você tomar vacina, por mais que você não tenha um comprovante, alguém na sua casa tem, aí automaticamente... Lembrei, minha mãe. Mandei uma mensagem pedindo, você pode pegar o cartão de vacina e tirar uma foto pra mim, comprovando que eu tomei a vacina contra a febre amarela. E esse processo inteiro demorou bastante tempo. Eu cheguei na fronteira, era umas 6, 7 da manhã. Quando eu já atinei sobre isso por conta da polícia lá do lado peruano me informando, isso já era mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. Então minha mãe foi e finalmente mandou o documento pra mim. Aí eu fui na fila de novo. E eu falei, aqui, eu tenho o comprovante que eu tomei a vacina. Esse é o comprovante brasileiro. Não tem um porquê de eu não conseguir entrar no país se eu tomei a vacina. Aí ele ficou analisando lá, passou um tempo e ele autorizou. Aí ele falou, eu tô te dando esse documento aqui, se cada polícia te parar alguma coisa pra pedir essa informação, que eu tô colocando registrado aqui que você não me apresentou um documento físico, você não exclui essa imagem do seu celular porque podem ser que eles parem. Finalmente consegui entrar no Equador, foi um perrengue porque com esse processo todo, já era mais ou menos umas 2 da tarde. Até minha mãe enviar o documento e eu esperar na fila de novo pra ele conseguir me permitir entrar. Eu finalmente entrei, peguei nem lembro o que eu peguei, eu acho que foi um ônibus ou um táxi, que eu já fui pra cidade, que já tava próxima. Andei na cidade, procurei alguma coisa pra comer também, que eu já tava morto de fome. E logo em seguida eu já tava procurando também ônibus pra Cuenca, porque eu tinha que chegar em Cuenca, porque numa outra cidade bem próxima era em Cuenca, só que era mais no interior, assim, de Cuenca, que eu tava indo pro meu voluntariado que estava me esperando. E aí eu fui, comprei uma passagem de ônibus, inclusive, olha pra vocês terem noção, dessa cidade que eu estava até Cuenca, é mais ou menos umas 6 horas de viagem. Eu paguei, dessa cidade até Cuenca, eu paguei equivalente a $6, ou até menos. Sendo que da fronteira do Equador até a fronteira do Peru, que não era tão distante, era questão de 10 minutos, eu paguei $10. Mas aí eu fui, comprei a passagem, fiquei esperando na cidade até o horário do ônibus sair. Eu ia chegar à noite. A viagem foi tranquila. Chegando em Cuenca, já tive mais um perrengue, porque eu tava viajando de uma forma barata. Cheguei, já era de noite. E como eu não conhecia a cidade, eu mandei mensagem pro anfitrião do voluntariado que tava me esperando. Não vou conseguir chegar hoje, eu conseguiria chegar amanhã, tá tudo bem. Aí ele falou, beleza, pode estar chegando amanhã. Aí eu expliquei o que aconteceu. Descer na rodoviária da cidade de Cuenca. Aí eu falei, não tem nem condições, que primeiro eu não conheço a cidade, eu não sei quais coletivos passam aqui pra eu poder estar indo. Eu tive que, infelizmente, procurar alguma hospedagem e eu não tinha nem pesquisado o hostel, porque se eu tivesse seguido com o ônibus que eu tinha pagado desde o Peru até lá, eu ia ter chegado de manhã. Eu acabei tendo que ficar numa pousada e era muito mais caro. Eu paguei na diária, foi $12. O ruim também que a rodoviária lá não era 24 horas, porque eu até pensei que eu poderia estar dormindo na rodoviária, mas ela fecha, então não tem como entrar. Aí eu teria que ficar na rua, e como era um país que eu não conhecia, e inclusive depois, aí eu saí pra comprar alguma coisa pra comer, tipo um hambúrguer, alguma coisa, e eu percebi que ali era um movimento meio estranho, tinha um movimento meio estranho ali. Então foi até bom realmente ter pagado. Logo pagando, o atendimento também não era interessante. Foi um atendimento muito ruim. Tipo, a pessoa parecia que tava cagando, nem olhava pra sua cara. E no outro dia eu peguei um ônibus também super barato, era 75 centavos de dólar. Chegando, a mulher do anfitrião, ela me recebeu. Ele falava só inglês, poucas palavras em espanhol, porque ele é dos Estados Unidos e ela é equatoriana, então ele não falava muito espanhol. Então eu me comunicava mais com ela. Inclusive nesse trabalho voluntariado eu trabalhava 4 horas por dia. Eu trabalhei cortando lenha, ajudei a pegar madeiras de árvore, troncos de árvores. Ajudei também na construção de tipo uma cabaninha, porque lá tinha várias cabanas de madeira que ele mesmo construía, porque lá ele ia fazer um espaço para poder receber pessoas também. Lá era bem bonito, eu vou estar deixando imagens também para vocês. E lá tinha um rio.
tá um espaço muito tranquilo, muito gostoso, sabe? Por mais que o trabalho era bem pesado, inclusive na época eu lembro que eu comentei com alguns amigos, não, o trabalho aqui é muito puxado, porque é muito mais manual, né? Que tem que ter uma força, querendo ou não. Nunca tinha cortado lenha, então eu aprendi também. Mas era um cansaço diferente, era um cansaço gostoso e que eu tinha ainda disposição para fazer outras coisas. Era um lugar que eu me sentia muito em paz. E lá eles davam a refeição também. Inclusive eles tinham arroz, né? Você podia comer lentilha e etc. Nesse voluntariado eu passei por uma situação não legal que eu gostaria de estar compartilhando depois em um outro vídeo explicando detalhadamente como foi. De forma mais genérica, foi um voluntariado que eu passei por uma situação onde, como eles tinham alimento para dar, eu conversando com a mulher do anfitrião, ela comentou comigo que o irmão dela tinha uma fazenda onde que ele tinha, é como se fizesse a produção de arroz. E normalmente o arroz vem sujo, porque o arroz que a gente compra no mercado já no pacote, supostamente passou um processo de limpeza e tudo mais. E esse arroz supostamente é um arroz sujo. Ela foi e me deu desse saco. E eu tinha feito, né? Eu lavei o arroz, óbvio. Mas eu tinha feito o arroz no primeiro dia. E depois de um tempo eu percebi que o arroz ele tava com uma coisinha preta. Depois disso eu descobri que era cocô de rato. Eu comi esse arroz e pra mim foi tipo um absurdo, porque teve algumas outras situações nesse voluntariado que eu passei. Eu descobri que tinha fezes de rato nesse arroz que ela me deu. E depois de um tempo observando também, eu percebi que esse mesmo arroz que ela tirou pra mim era o arroz que ela fazia de comida para os cachorros dela. Foi uma situação muito complicada. E ainda assim, como eu não tinha ainda um outro voluntariado, eu fiquei mais um tempo. Eu fiquei, eu acho que mais 1 ou 2 semanas. Eu estava mandando mensagem de voluntariado para a cidade de Cuenca, né, na capital mesmo. Como eu estava utilizando uma outra plataforma, que era na época era o Workaway, eu estava no começo, ao invés de fazer voluntariados e etc. Eu não queria deixar um comentário ruim, porque eu fiquei com muito medo de receber um comentário ruim também. E no final não consegui depois mais voluntariados. Passou acho que uns 2 dias, chegou uma moça do Canadá que ela já falava mais espanhol e eu comunicava com ela um pouco do inglês que eu sei e com o espanhol ficava mesclando. E então ela falou comigo que percebeu algumas situações também. Foi um lugar, o espaço era muito gostoso. Por algumas situações que eu passei e vivenciei ali com eles, realmente não estava legal. E logo depois eu despedi deles e fui direto para um outro voluntariado, que já foi um hostel, foi o primeiro hostel que eu trabalhei, e foi outra vibe, e foi muito bom. Esse trabalho voluntariado eu ajudava na limpeza, ajudava também na troca de roupa de cama, e era um trabalho tranquilo também, não era trabalho nada de muito pesado. O dono lá era muito gente boa, inclusive tinha as refeições também. Na verdade a refeição lá era só o café da manhã, só que acabava que sempre convidava para almoçar e jantar, então eu tinha as 3 refeições. Foi muito legal. Eu também tenho a foto lá da vista, lá era bem bonita. Atrás tinha uma montanha, tinha a cidade, mas também dava para ver uma montanha. Eu conheci muita coisa aí em Cuenca. Eu queria depois ter ido para outras cidades e feito algumas coisas que eu não consegui fazer, porque isso já era de janeiro para fevereiro de 2020. E logo entrou a pandemia. Do nada o pessoal começou a usar máscara nas ruas e eu achava isso uma bobagem. Falava, nossa, pra que isso? Depois que eu fui realmente ver a gravidade de tudo isso, fui também pro Equador por conta da questão de ser dólar. Então eu pensei, eu vou fazer dinheiro em dólar, vender brigadeiro. Eu cheguei a vender brigadeiro também na rua. Depois logo passou um tempo, entra a pandemia, começa a fechar tudo. Assim, quando entrou a pandemia, eu ainda fiquei nesse hostel por um tempo, porque depois começou a aparecer informações em grupos que eu tava participando de repatriamento, né, de brasileiros de volta pro Brasil. Aí eu fiquei pensando, refletindo muito sobre se eu voltava pro Brasil ou não. Decidi voltar. Na primeira tentativa que eu fiz de voltar pro Brasil, eu entrei em contato com o consulado brasileiro no Equador, que ficava em Quito. O transporte de ônibus mesmo, ele parou de funcionar, não tava tendo viagens. Então eu tinha que alugar uma van para poder chegar até Quito. E não era possível, porque as vans estavam muito caras. O avião ia sair de uma data específica de fevereiro e eu realmente perdi, porque não tinha como eu estar voltando. Eu fiquei mandando mensagem ainda
Aí eles falaram que talvez ia ter um outro avião que ia buscar mais brasileiros. E aí eu mandei mensagem de novo, que depois que eu descobri, eu falei, a gente não tem, porque tinha outros brasileiros que eu conheci, que estavam em Cuenca, e era tudo mochileiro também, e muita gente não tinha. E tinha também pessoas que tinham grana pra pagar, na tentativa de ficar conseguindo, de conseguir realmente que eles conseguissem nos levar sem cobrar, porque realmente a gente não tinha condições financeiras de estar pagando uma van, porque era muito caro, e fora que era em dólar. E o dólar já estava nessa época, já estava crescendo, já estava mais alto. Então a gente realmente entrou em contato, reuni com outros brasileiros que tinham, mas aí eu fiquei mandando mensagem, e no final eles realmente conseguiram pagar a van pra gente. A gente foi até Quito, e de Quito a gente ficou 2 dias em um hotel. E logo depois já teve de fato o avião, a gente teve que assinar uma declaração que não tinha condições de estar pagando essa volta pro Brasil. A viagem foi bem distante, eu não lembro quantas horas, mas cheguei em São Paulo, já era de noite. O retorno principal era São Paulo, só que eu sou de BH. Chegando já em São Paulo, eu corri para tentar conseguir chegar na rodoviária. Chegando na rodoviária lá, eu acho que era a rodoviária de Tietê, e eu cheguei, era bem de noite, já tinha chegado nessa rodoviária, eu acho que era umas 10 horas da noite mais ou menos. Aí eu tentei procurar um lugar para dormir ali, mas era tudo muito caro. Eu tentei comprar uma passagem utilizando o ID Jovem. No mesmo dia eu já comprei a passagem de volta, que era no outro dia. No outro dia já tinha uma passagem de ID Jovem pra estar voltando pra BH. Era previsto também pra saída, era umas 9 horas da noite, parece. 9 ou 10 horas da noite, tava com previsão de sair o ônibus, né? Então eu tive que ficar esse tempo todo, de 10 horas da noite anterior, até às 10 horas da noite do outro dia, na rodoviária, esperando o ônibus. E nesse momento eu não dormi, eu não consegui dormir. Então, literalmente, eu fiquei mais de 24 horas sem dormir. Eu já tava pregando. Aí eu tentava movimentar o corpo, fazer alguma coisa pra não dormir, porque eu fiquei com medo, né, de dormir e roubarem alguma coisa, não sei. Até porque eu não conheço São Paulo, eu não sei como que era, mas vira e mexe essa rodoviária do Tietê, tinha uma galera meio estranha que ficava encarando. Acabei realmente não dormindo e pegando o ônibus, eu apaguei. Só lembro que eu acordei depois no outro dia, já tava em Belo Horizonte, já tava chegando já no centro de BH. Durante esse processo inteiro de viagem eu fiquei 8 meses viajando. Na verdade, o objetivo era pelo menos ter ficado 2 anos viajando pela América do Sul. E com o processo da pandemia, eu tive que interromper minha viagem, então acabei voltando. Mas foi uma viagem muito gostosa, eu aprendi bastante, conheci muita gente, aprendi o espanhol nessa viagem. E pratiquei também inglês, só que meu inglês não melhorei muito. E o mais incrível de tudo foi que eu gastei muito pouco. Eu juntei mais ou menos R$2.500 para fazer esse mochilão. Se eu não tivesse ido pro Equador, eu ia ter gastado menos de 2.000 ou 2.000 no máximo. Nesse tempo inteiro de 8 meses, eu gastei mais ou menos uns R$2.100. E essa foi a experiência dos 8 meses que eu fiquei viajando. Nos próximos vídeos eu vou estar compartilhando com vocês com mais detalhes sobre as experiências dos voluntariados, inclusive desse voluntariado ruim que eu tive. Mas de modo geral foi uma viagem muito gratificante, foi muito bom, porque tive experiências incríveis que eu nunca vou esquecer. Inclusive durante esse processo todo eu estava criando um diário sobre as experiências, eu tenho tudo isso anotado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários também as suas experiências de viagem, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!